Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E por aqui a gente já falou algumas vezes sobre a influência da Rihanna no mercado pop, como hoje em dia ela é mais dita do que segue tendências, mas algo que a gente ainda nunca trouxe por aqui é como ela chegou nesse status. No olho da mídia desde os seus 17 anos de idade, Rihanna se tornou ao longo dos anos uma figura ímpar na indústria da música, sendo ao mesmo tempo um dos nomes mais poderosos e relevantes, um dos mais humildes, autênticos e gente como a gente. Ao todo, já são aproximadamente 300 milhões de cópias vendidas mundialmente entre singles e álbuns, 9 prêmios Grammy, e mesmo que aos 25 anos ela já estivesse recebendo o prêmio de ícone da música no American Music Awards, nada disso fez ela desacelerar ou agir como uma diva. No caso da Rihanna, ela praticamente redefiniu a imagem da diva pop. Ela já tá no topo há tanto tempo que talvez seja até difícil lembrar que nem sempre ela foi essa potência mundial, e que um dia ela também era só mais uma tentando um lugar ao sol, e que quando seu primeiro hit ganhou as paradas do mundo, muita gente achou que ela seria apenas mais uma One Hit Wonder. Em que momento essa chave virou e ela entrou de vez pro alto escalão não só do mundo da música, mas como do entretenimento como um todo? Já deixa o like aí no vídeo pra não esquecer depois, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram porque agora na quarentena eu tô soltando bastante coisa por lá, e agora vamos aqui recapitular essa história. Chegando ao mundo em 20 de fevereiro de 1988, Robin Rihanna Fenty nasceu e se criou na bela ilha caribenha de Barbados, sendo a filha mais velha entre os três do casal Monica e Ronald Fenty, tendo ainda mais outros 3 irmãos mais velhos apenas por parte de pai. Rihanna nasceu em uma família considerada de classe média entre a população de Barbados, que aliás é considerado por muitos um dos lugares mais bonitos do mundo, mas nem tudo foram flores durante a sua infância e pré-adolescência. O relacionamento do seu Ronald com o resto da família era no mínimo complicada. Os abusos eram constantes tanto com a dona Mônica quanto com Rihanna e os irmãos dela. Ele também era dependente químico, o que você já deve imaginar que não ajudava muito. Como ela era a maiorzinha entre os irmãos da casa, quando tinha alguma agressão física, era ela que entrava na jogada para tentar separar. E as coisas só foram realmente melhorar na casa quando os pais dela se separaram de vez, quando ela tinha ali por volta de uns 14 anos. Apesar de tudo, Rihanna nunca apagou o seu pai da vida dela, e anos depois, refletindo sobre esse período da vida dela, ela comentou: "É claro que tudo isso me afetou, e não querendo justificar o que o meu pai fez, mas eu acho que ele foi abusado quando criança, e o que eu quero dizer é que eu entendo de onde esse comportamento destrutivo dele veio." And then a hero comes along with the strength to carry on. Eu não sei se todo mundo aí sabe, mas Barbados é quase que aqui na América do Sul. Se aos 14 anos ela ainda estava na ilha, como que aos 17 ela já estava assinada com uma das maiores gravadoras americanas e com hit nas paradas do mundo todo? Tendo entre seus ídolos de infância nomes como Mariah Carey e Destiny's Child, na época do colegial, Rihanna montou uma girl band com outras 2 colegas de sala, e graças aos contatos que a família dela tinha, o grupo conseguiu um encontro com o produtor Evan Rogers, que olha só, estava passando férias em Barbados. Apesar de ter recebido o trio, Rogers lembra que no momento em que Rihanna entrou pela sala, era como se não existisse mais ninguém ao lado dela, e nisso ela não tinha nem começado a cantar ainda. Durante uma audição mais formal, Rihanna cantou Emotions do Destiny's Child e Hero da Mariah, e logo em seguida, por ela ainda ser menor de idade, Rogers foi conversar com a mãe dela para saber se ela permitia que a filha dela viajasse para Los Angeles com ele, para ela começar a gravar as primeiras músicas dela. Por aqui a gente já falou que nem sempre a primeira tentativa de um grande artista é a que dá certo logo de cara. Nomes como Katy Perry, Lady Gaga e Bruno Mars passaram anos até receberem o seu ticket de ouro, mas no caso da Rihanna essa regra não se aplica, pois literalmente tudo para ela deu certo logo de cara. Só para vocês terem uma noção, a primeira música que ela gravou na vida dela em um estúdio foi Pon the Replay, em 2003, música essa que 2 anos depois foi lançada como seu primeiro single. Apadrinhada pelo Rogers, assim que chegou em LA, Rihanna gravou a demo de 2 músicas, no caso Pon the Replay e The Last Time, ambas aliás que entraram no primeiro álbum de estúdio dela, e com elas em mãos, a equipe do Rogers foi apresentar ela para as gravadoras. Uma delas foi a Def Jam, que tinha como presidente na época o Jay-Z, e assim que ele ouviu Pon the Replay pela primeira vez, ele achou que a música era muito grande para uma artista novata. Mas quando ele viu ela cantando ao vivo em uma reunião, ele teve a certeza que nada era grande demais para ela. Naquele mesmo dia, Rihanna ainda tinha reuniões agendadas com outras gravadoras, mas novamente, logo de primeira, Rihanna entrou no prédio da Def Jam como uma turista, aspirante a uma carreira musical, e saiu de lá com um contrato assinado por ela, Jay-Z e L.A. Reid para o lançamento de 6 álbuns de estúdio.
Pon de Replay foi oficialmente lançada em maio de 2004, e por coincidência do destino, a única música que barrou ela de chegar ao primeiro lugar da Billboard, já com seu single de estreia, foi ninguém mais, ninguém menos que a sua grande ídolo, Mariah Carey, com We Belong Together. Em agosto do mesmo ano, o álbum de estreia dela chegava ao mercado, e uma das preocupações do Jay-Z quanto a ela se mostrou relativamente fundada. Após o enorme sucesso de Pon de Replay, a música seguinte de trabalho dela quase ficou fora do top 40, e o álbum como todo ficou apenas, vamos dizer assim, na casa de 2 milhões de cópias vendidas, o que para a época não era lá um grande número. Quem acompanha aí o mundo pop já deve ter contado que o álbum de estreia de um artista de sucesso é geralmente o que mais vende. Naquela época o R&B feminino tinha grandes nomes como Beyoncé, Ciara, Ashanti, Christina Milian, entre outras, e logo no início Rihanna foi apontada por muitos como apenas mais uma One Hit Wonder que vem e vai. Vendo onde ela chegou hoje, é até difícil imaginar que as pessoas um dia olharam para ela dessa forma, mas desde o início Rihanna sempre trabalhou muito duro. Como Music of the Sun recebeu críticas medianas, não foi lá um sucesso de vendas, dos 2 singles que ele teve, apenas um se saiu bem, apenas um mês após o lançamento dele, Rihanna já estava em estúdio trabalhando no próximo disco dela. Liderado pelo single SOS, apenas 8 meses após o lançamento do primeiro, o segundo álbum de estúdio de Rihanna, o A Girl Like Me, chegava às lojas trazendo um repertório mais diversificado e começando a criar uma assinatura mais única para ela em meio a um mercado muito disputado. SOS, aliás, foi o primeiro single dela a chegar ao primeiro lugar na parada americana, foi aí um grande hit para ela na época, e já mostrando uma versatilidade, já que a música tinha uma pegada mais eletrônica. Dessa vez, no entanto, o álbum não foi segurado por apenas uma música, já que nessa mesma era, Rihanna emplacou um outro baita sucesso, que por um tempo foi talvez a sua música mais conhecida, a balada Unfaithful. Quem aí nunca sofreu ao som dessa, não é mesmo? E assim, Pon de Replay foi um hit, SOS foi um hit, Unfaithful não ficou atrás, e assim, pelo menos de One Hit Wonder não tinha mais como chamar ela. Esse disco contou ainda com as faixas We Ride e Break It Off como músicas de trabalho. Ao todo, ele vendeu mais que o dobro do primeiro. As críticas já tinham melhorado, apesar de nenhuma aclamação, mas o mais importante era que cada vez mais Rihanna estava conseguindo furar a bolha e criar uma marca que era só dela. Com o gênero em alta, eram várias as R&B princess que conseguiam chegar ao mainstream. E como a rivalidade feminina é algo que existe em todo canto, dentro da própria gravadora a Rihanna tinha uma forte concorrente. Eu não sei se vocês lembram disso, mas a Rihanna tinha uma imagem muito de boa menina, que poderia até ser uma estrela teen da Disney de tão comportada. Enquanto o contraponto a ela era Teairra Mari, que tinha uma atitude bem mais fierce, e que por acaso tinha sido contratada pelo Jay-Z pela mesma época em que Rihanna, quando ela também tinha apenas 16 anos. Não houve treta entre as duas, até onde eu sei, mas vocês sabem como é o público, né? Jay-Z, como chefe das duas, até promovia trabalho e colaboração entre elas, como a performance em homenagem ao Destiny's Child no World Music Awards em 2005, aquela mesma em que elas cantam Lose My Breath. E assim, apesar de eu nunca ter ouvido falar de nenhum conflito entre essas duas, parece que a Teairra tem aí um certo ressentimento com a Beyoncé. Rola aí um rumor de que a Beyoncé interviu para que a Def Jam desse um voto maior de confiança na Rihanna, quando ela percebeu que o pessoal estava na dúvida sobre em qual das duas investir mais no início da carreira de cada uma. Isso na verdade não é nem exatamente um rumor, já que o próprio L.A. Reid confirmou isso, mas o fato é que enquanto Rihanna manteve aí uma carreira brilhante, Teairra foi demitida logo após o lançamento do primeiro álbum dela. And at the showcase, there were 2 artists performing. Her name is Teairra Mari, and she's a really sweet girl. And the truth is I was paying a little more attention to her than I was to Rihanna. After the showcase, you know, Beyonce just gave me one of those looks, and he said, that Rihanna girl, she's a beast. And she looked away, right? And I was like, so I did a Rihanna double take, you know. But it wasn't as though I didn't believe in Rihanna. I love that girl, right? But I paid a little more attention when Beyonce said that to me. Eu já tinha pensado em fazer aqui um vídeo sobre a relação de Rihanna e Beyoncé ao longo dos anos. Tipo uma timeline, sabe? O que é que vocês acham? Mas bom, pontuado isso, após concluir a sua primeira turnê como headline pelos Estados Unidos, era hora de pensar no próximo passo. Com um time ainda mais poderoso, foram convocados para a produção do terceiro álbum de Rihanna nomes como Stargate, Timbaland, Justin Timberlake, pela primeira vez o próprio Jay-Z, e também um nome que havia sido contratado na mesma leva que ela e Teairra pela Def Jam, que também se tornaria um grande nome posteriormente, Ne-Yo. Os dias de Teen Girl tinham ficado para trás e tínhamos aqui um novo look, uma nova atitude,
e basicamente toda uma reinvenção do que já conhecíamos sobre Rihanna até ali. O pontapé inicial foi dado em março de 2007 com o lançamento de Umbrella, fazendo daquela garotinha que já havia atingido o mainstream nos Estados Unidos se tornasse agora uma hitmaker a nível global. A música foi número 1 em basicamente todo lugar, incluído nos principais mercados mundiais, onde no Reino Unido ela permaneceu em primeiro lugar por 10 semanas consecutivas e nos Estados Unidos por 7 semanas. Umbrella foi indicada ao Grammy de Música do Ano e Gravação do Ano, perdendo ambas para Rehab da Amy Winehouse, mas vencendo em melhor colaboração de rap, cruzando ali a marca de reconhecimento da crítica, que até então ela ainda não havia alcançado. Era uma música que nem que você quisesse tinha como escapar dela, mas ali ainda era só o começo. Pouco antes do lançamento do disco, Shut Up and Drive foi lançada como segunda música de trabalho e novamente mais um outro hit para a coleção dela, que pouco a pouco ia se tornando gigante. O Good Girl Gone Bad foi lançado no dia 31 de março e com ele Rihanna definitivamente virou uma pequena chave, atingindo ao mesmo tempo sucesso comercial e aclamação da crítica. Famosa ela já era pelos seus hits de verão, mas a partir daqui tudo mudou. Fazer sucesso com um álbum de estreia não é uma tarefa fácil, mas é o mais comum para um artista que tem apoio de uma grande gravadora. Superar com o segundo é um passo ainda mais complicado, mas que muitos conseguem. Agora, superar todos eles com o terceiro, definitivamente não é para qualquer um. Ao todo, a era Good Girl durou quase 2 anos e tudo isso segurado de um hit atrás do outro. Após o lançamento do disco, tivemos mais uma outra música que posteriormente foi indicada ao Grammy, dessa vez em melhor gravação de R&B, a baladinha em parceria com Ne-Yo em A Hate That I Love. Essa música não envelhece. E falando nisso, vez ou outra eu vejo vocês pedindo pra fazer um vídeo tipo o que aconteceu com o Ne-Yo. Então vamos fazer o seguinte, se nesse daqui tiver muito like, muito comentário pedindo, o próximo vídeo já vai ser dele. Mas tem que ser muito mesmo, tá? Porque gosto muito do menino Ne-Yo, mas também não adianta fazer vídeo como se fosse só pra eu mesmo assistir. Já fiz isso algumas vezes e não foi muito legal. A primeira versão do disco contou ainda com os singles Don't Stop the Music, que hit é pouco para o que essa música foi, e a parceria com Justin Timberlake em Rehab, que mesmo tendo sido o último trabalho da era, ainda assim rendeu ótimos números. Com sucesso em todos os âmbitos que o álbum alcançou, em junho de 2008 tivemos o lançamento do Good Girl Gone Bad Reloaded, que trouxe como brinde os singles Take a Bow e Disturb. E olha só que surpresa agradável, foram aí mais outros 2 número 1s para a carreira da Rihanna. Uma outra faixa que também apareceu nesse relançamento foi a parceria com Maroon 5 em If I Never See Your Face Again, que previamente já havia sido lançada no disco You Won't Be Soon Before Long da banda, e que rendeu uma outra indicação ao Grammy, dessa vez por melhor colaboração pop. Ao completar 10 anos de lançamento em 2017, o disco já tinha ultrapassado a marca de 9 milhões de cópias vendidas mundialmente. Óbvio que uma era tão grande assim tinha pedido na época uma turnê à altura. Iniciada em setembro de 2007, A Boa Garota que Virou Má foi a primeira turnê mundial que a Rihanna encabeçou, e um simples ponto que mostra o quão grande ela já havia se tornado pode ser notado apenas olhando em quem foi convidado para abrir ela. Nos Estados Unidos, o aquecimento do show principal ficou por conta do Akon, na Europa, Ciara e na Oceania, Chris Brown. Todos eles muito em alta naquela época ainda, mas naquela altura, a A-list de cada noite, vocês já sabem quem eram. Um dos últimos eventos da era Good Girl Gone Bad seria a performance no Grammy de 2009, provavelmente seria onde a divulgação da era seria concluída, porém a mesma precisou ser cancelada após dias antes ela ser fisicamente agredida pelo Chris Brown. É triste que algo tão grandioso assim tenha um capítulo justamente como esse como seu ponto final, mas isso aí é algo que talvez a gente fale um pouco melhor mais pra frente. Até porque o tema desse vídeo é quando Rihanna conseguiu se tornar um artista nível A, e o que a gente tem para comentar a partir daqui é como não só ela conseguiu manter esse status ao longo dos anos, mas até elevar aquilo que a gente achou que seria o auge da carreira dela. Ainda tem muito mais pra gente falar sobre Rihanna, provavelmente a única artista que nos dias de hoje, nem que tentem, iam conseguir cancelar ela de alguma forma, mas ou a gente divide em partes, ou então só é o seu trabalho que eu vou ter pra editar tudo isso sozinho depois. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!